O Salmo 88, 3 diz o quê? Pois a minha alma está farta de males. O salmista falou para Deus e disse: Senhor, a minha alma está cheia de ferida. Minha alma está cheia, não é, de dores, de feridas, de memórias, de inseguranças, de sentimentos que às vezes eu não consigo fazer algumas coisas que eu queria fazer. O salmista disse isso para Deus. Então, essa palavra trauma, ela é uma ferida, né? No grego ela significa ferida. Na psicologia ela compreende trauma como algo como um acontecimento externo, mas que apresenta repercussão em nível interno, que é o nível do funcionamento psíquico. Algo que acontece fora, mas que a gente fica ferida por dentro. Um assalto é fora, é externo, é o estímulo externo, mas por dentro eu fiquei com ferida. Na minha emoção eu fiquei com trauma, não é? Uma briga, uma discussão, uma violência doméstica foi externo, mas dentro a ferida está. Então, trauma é essa ferida psíquica que tem, causado muitas vezes, a grande maioria das vezes, pelos acontecimentos externos, pelo que vem aí de fora. Então, nós chamamos os traumas de cárcere emocional. E aí eu chamo o trauma de cárcere emocional. É o nome que eu dei. E que eu coloco diante de Deus, eu digo assim: Senhor, tira desse cárcere emocional essa pessoa. E Jesus tira. Diga amém? Amém. Então ali se instala uma prisão emocional, que eu chamo de cárcere, e outras vezes o sintoma do trauma está latente na vida das pessoas, sem que elas saibam. Quantas pessoas vivem uma situação de trauma, quantas pessoas acordam e adormecem com trauma, e nem sabem que estão sob os sintomas e os efeitos dos traumas. De vez em quando se desperta porque pensa assim: poxa, isso acontece direto com a minha vida, eu vivo, aí daqui a pouco repete um negócio desse de novo na minha vida. Que ciclo é esse que se repete na minha vida? Eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso. A gente já passa, de vez em quando passa por isso, né? Então, quando você esbarra numa repetição, ali tem um trauma por trás, na mente, na memória, nas emoções, e que você não sabe do trauma, mas você vive sob o efeito do sintoma. É para isso que a gente existe nos consultórios, mas é para isso também que a gente existe aqui nesse momento agora. Querendo e crendo que Deus vai fazer um milagre aí em qualquer trauma que existe em sua vida. Amém? Quem pode entender os seus erros? O salmista diz: expurga-me tudo os que me são ocultos. O que é que o salmista está dizendo? Exatamente o que eu acabei de dizer. O salmista está dizendo isso aqui: Senhor, expurga, arranca, tira, né? Tira de mim esses sentimentos que me são ocultos, que eu não consigo às vezes mapear o que é, mas que não é bom para mim, mas que me paralisa, que me entristece, que me bota em depressão às vezes, que às vezes eu passo uma semana deitada na cama sem sair do lugar. E aí o salmista, sem conseguir nem dizer direito o que era que ele estava sentindo, ele diz: Senhor, tira de mim, né? Tira de mim esses sentimentos, né? Então, traumas são esses comportamentos que limitam, que trazem medo, insegurança, né? Que sintomatizam. A maioria das pessoas consideram que trauma é algo gerado por situação onde a vida de alguém está ameaçada, né? Como um acidente de carro, um assalto, uma violência sexual, morte de alguém querido, né? Crises de pânico, ansiedade. Muitas vezes acaba se gerando um trauma, e muitas crises de pânico são resultados de trauma da infância, porque a infância, gente, é terra que a gente pisa para sempre. É a infância da gente. Por isso é tão importante cuidar dos filhos direitinho. Por isso, quem é mãe que ainda tem filho pequeno, cuida bem direito, porque a infância é uma terra que você vai pisar para sempre. Então, mamães aqui, dê tempo para os seus filhos,
cuidem bem deles, escute eles, né? Ensine a Bíblia para eles, dê muito amor, dê muita atenção, dê muito afeto, dê limite também, porque eles vão precisar disso quando eles crescerem. Isso é gerado na infância. Quando crescer não dá mais, né? A ciência, né? O aparelho psíquico, ele é desenvolvido até 7 anos de idade. Ali os principais, as principais estruturas que constituem a personalidade. É claro que a partir dali vai existir as outras fases de evolução, até 24 anos, quando se conclui o córtex cerebral. Mas a infância é determinante, porque ela é chão que a gente pisa para o resto da vida. Quantos casos eu trabalho, ministro, gente, pessoas que vêm com crise de pânico, e eu atendi um caso que era uma crise de pânico violenta. A pessoa não saía mais nem do quarto. Nem do quarto mais. Nem olhava mais na janela. De tanto pânico. Não ia nem na cozinha comer. Era um caso extremo, na pandemia. Eu atendia pelo celular, online. E a pessoa disse, pelo amor de Deus, é a senhora, que a senhora vai levar Deus, vai levar Jesus, a senhora vai fazer alguma coisa. E eu comecei a cuidar desse rapaz. E quando o pânico dele era tão grande, que inclusive ele teve que fazer um tratamento psiquiátrico, tomar medicação, ele se mordia todo. Na crise ele se mordia. Entendeu? Ele se mordia. Eu tive que ir um tempo trabalhando com ele, eu fui tirando ele do quarto, depois eu fui fazendo ele fazendo contato com a luz do sol na varanda, sem abrir a varanda. Aí outro atendimento ele foi até a varanda, depois ele foi até a porta, olhava para o condomínio, e aos poucos fui trabalhando. Hoje ele está livre. E eu descobri que era um trauma lá na infância. Quando ele era criancinha, ele presenciou cenas de violência doméstica. Muitas cenas difíceis. E aí, feriu, né? O trauma, marcou. E ali tem toda, na mente, gente, tem todo um esquema cerebral, né? A amígdala cerebral encarregada pelas emoções, quando a pessoa desenvolve pânico, que já é mais adiante, antes a gente vê ansiedade, crise de ansiedade, depois vem crise de pânico, enfim, né? Hoje está enorme a lista. Mas ali aquela crise de pânico, ela não é só espiritual, que é uma das coisas que eu mais prego aqui nas minhas palestras, falo direto, nas minhas pregações. Gente, ninguém é só espiritual, meu povo. Nós somos espírito, corpo e psicológico. E quem inventou isso foi Deus. Quem criou o homem foi Deus. E quando Deus criou o homem, ele resolveu que esse homem ele ia ser constituído de corpo físico, psicológico, emoção e espírito. Então nós somos tridimensionalmente estruturados. E quem criou foi Deus. Então Deus ele não quer que a gente apague o psicológico, apague o biológico e fique só o espírito. Não, ninguém foi ainda para o céu. Tudo bem? Nós precisamos atentar para isso. Então há um olhar, nós mulheres, graças a Deus, a gente tem muita sensibilidade. Então a gente precisa entender que nós temos questões psicológicas, questões emocionais e questões espirituais. Mas nós precisamos entender que o espírito, ele sobrepuja todos. A partir do espírito em nós, do nosso espírito, como o Espírito Santo em nós, tudo é possível, inclusive ressuscitar mortos. Eu comecei falando, não é isso? Mas também a gente não pode ignorar. Porque eu sou espiritual, sou de Jesus,
crente, eu oro, aleluia, Deus vai fazer, aí eu não vou ligar para a minha mente, eu não vou ligar para a minha saúde emocional, eu não vou ligar para o meu corpo físico. Então a gente precisa cuidar bem de nós que somos templo do Espírito Santo nas 3 dimensões. Amém? E aí, esse rapaz está hoje livre, vivendo a vida, mas fazendo acompanhamento psicológico, terapia, mas vivendo, administrando, graças a Deus, trabalhando, estudando, que nem saía de casa. E os traumas a gente veio trabalhando e fazendo os 2 trabalhos, né? O psicológico e o espiritual. Então, assim, existem fatores que aumentam a probabilidade de traumas. Aí tem muitas coisas que acontecem que pioram traumas, né? Ambiente instável, inseguro, separação de pai, de mãe, doenças graves, procedimentos médicos invasivos, abuso verbal, físico, né? Abuso sexual, violência doméstica, assédio moral, agressões físicas, assalto, estupros, guerras, violência sexual, maus tratos, são coisas que acontecem que geram trauma ou que desperta, né? Trauma. E a nossa mente hoje, gente, a nossa mente hoje, ela está muito, como é que eu posso dizer? Ela está muito sensível. Porque nós estamos vivendo num mundo muito violento. Muito violento, muita violência, muito assalto, muita violência, muita insegurança, muita história, muito anúncios de guerra. Não é verdade? Muita agressão no trânsito, o povo é estressado. Nos mercantis, nas lojas, é um clima, a gente já vive num clima assim de alerta máximo o tempo inteiro. E você sabe que essa atmosfera de ambientes hostis, essas atmosferas, elas despertam na gente uma emoção, a flor da pele. A flor da pele. Quantas vezes, gente, a gente vê o povo surtando aí, dentro do mercantil, dentro de uma loja, no trânsito. Por quê? Porque não se cuidou, não respeitou seus limites, não é? A mulherada, a gente quer dar demais. Nós somos um poço profundo, né? De dar. É a natureza da mulher. E a gente acaba dando, às vezes, fora do limite. Aí passa do nosso limite, se descontrola, se desequilibra emocionalmente ou biologicamente, com as doenças psicossomáticas que estão aí, né? O câncer e tantas outras. Então a gente precisa hoje é dia de você fazer essa reflexão e dizer, eu vou sair daqui com equilíbrio. Equilíbrio é a palavra, amém? Equilíbrio, sabe por quê? Porque você precisa ficar bem, para os outros ficarem bem. Então, sentir-se sintomas de agitação, que eu acabei de dizer, né? Sentir-se frequentemente tenso, nervoso, ter dificuldade para dormir, ser facilmente assustado. Qualquer coisa me assusta. É porque, meu nervo está na flor da pele. Mas não é só isso não. O seu psicológico está lotou. Arquivo cheio. Aí não aguenta o marido nem um segundo. Aí não aguenta os filhos nem meio segundo, né? Então está na hora de cuidar de você. Então está na hora de inspira, expira. Às vezes uma respiração dessa faz toda a diferença. Às vezes um louvorzinho. Eu me acordo de manhã, gente. A primeira coisa que eu vou, eu já vou no meu computador, já dormindo. Ligo já o fundo musical. Eu boto fundo musical para orar, só aquele fundo só, do jeito que está aqui. Põe um suadinho de água, boto lá o dia todinho, boto o computador, está se acabando. E eu percebo que a atmosfera da minha casa muda. Eu percebo que há uma mudança em mim. Então, são pequenos cuidados que a gente pode ter como mulher, que você pode adotar e mudar a sua vida. Amém? Amém.
para você não ter uma explosão de raiva, né? Não se assustar facilmente. Às vezes os sintomas de evitamento, você começa a evitar coisa que é bênção para você, que Deus às vezes preparou para você a bênção, você está evitando. Por quê? Porque você já está emocionalmente, né, cheia, já está emocionalmente ferida, e aí você começa a evitar. Eu não gosto, vou para cana, não gosto de sair para canto nenhum, ficar só na minha casa, assistindo os filmes da Netflix, está ótimo, não gosto de estar em canto nenhum. Quando a gente vai avaliar isso, emocionalmente o negócio está pegando, porque tudo bem, é gostoso ficar na cama da gente, não é? Maravilhosa, assistindo assim uma coisa bem boa, eu amo. Mas, contudo, porém, tudo a gente tem que ter equilíbrio. Tá só ficando dentro de casa, não está mais conseguindo sair para canto nenhum, tem alguma coisa errada. Tem medo de tudo, tem medo de tudo, tem medo de tudo, medo de mercantil, medo de ir na loja, medo de ir no shopping, medo... Tem alguma coisa errada. E aí está na hora de ser curada hoje, no nome de Jesus, amém? Então, sintomas de humor alterado, né? Dificuldade para lembrar vários momentos da vida, sentir menos interesse por atividades agradáveis, ter sentimentos distorcidos, como sentir-se culpado por tudo, né? Pelo que aconteceu, ter pensamento negativo demais. Memórias traumáticas são memórias, o acesso a memórias que estão lá no fundo da nossa mente. Muitas vezes essas memórias elas brotam do nada, às vezes elas vêm na mente da gente com uma pessoa que falou uma palavra, uma imagem, um tom de voz. Eu atendi uma mulher na Europa que ela tinha um sério problema com o marido, de relacionamento com o marido. Então, não se entendia. E ela veio para me atender, crise de ansiedade. Então, ela dizendo, eu tenho crise de ansiedade. E ela não veio trazer o problema com o marido. Eu que descobri que a base estava lá. Eu tenho crise de ansiedade. De repente eu começo a me tremer, de repente eu começo a sentir taquicardia, de repente eu começo a sentir assim, falta o meu fôlego, e aí eu não tenho coragem de sair para canto nenhum, e eu tá descontrolado. Eu queria resolver isso, essa ansiedade. Eu comecei a trabalhar com ela, fazer perguntas, e eu já sei que há alguns casos, não é todo crise de ansiedade está lá na infância, não, mas uma grande parte de problemas psicológicos tem o pezinho lá na infância, uma grande parte. E aí eu faço a pesquisa, eu vou lá para a infância para me ver se eu consigo ver se tem alguma coisa a ver com o que está aprisionando, né, agora. E aí ela casou com uma pessoa, um alemão, e a cultura alemã, os homens são assim, eles amam, mas eles são, sim, emocionalmente, sem muita afetividade, entendeu? Amam, mas não tem muita afetividade, e falam muito alto, no caso dele, né? Todo não, mas ele é muito alto que a casa tremia. Fala normal, a casa tremia, você está entendendo? Aí quando se zangava com alguma coisa dentro de casa, aí a casa quase que realmente caía. Mas era naturalmente dele. E agora? Se é o natural do sujeito. Tom de voz que troava nos quatro cantos da casa, né? Menos afetividade, pouca expressão afetuosa, mas com essa voz e essa postura muito dura e uma voz estremecedora. Quando eu fui investigar na história de infância dela, sabe o que deu? A mãezinha dela casou com outro cara, teve ela, casou com outro sujeito, e o outro sujeito era agressivo, violento, bêbado,
E ela viveu algumas violências na infância, do cara que bebia, e ela estava em casa com a mãe dela, com a irmãzinha dela, e ele entrava e começava a esmurrar a mãe, e depois ia lá, pegava a faca para matar a mãe, e ela pequenininha com a irmã vendo tudo, e a mãe correndo para dentro do quarto, trancando o quarto, e o homem furando a porta do quarto com um facão para matar. E essa criança exposta a essa vivência toda. Quando eu descobri que o tom da voz do marido era o gatilho do trauma que ela teve na infância, aí ela botou a mão na cabeça e disse: realmente as minhas crises é mais quando eu escuto a voz dele. Ele nem está fazendo nada comigo, eu escuto a voz dele e começa a me tremer todinho. Eu disse: aí. E aí eu tirei ela desse cárcere de trauma. E ela convive com o marido e entendeu que não era o marido, era o trauma dela. Foi curada, restaurada, vive numa boa, sem crise, saiu das crises de ansiedade, se libertou e está vivendo a vida mais, administrando a vida melhor. E aí foi a história é longa e tem muita coisa que acontece no meio do começo e o fim da história dessa pessoa. Então o que eu quero dizer é o seguinte: Deus vai lá na tua infância e cura você e limpa o seu trauma, amém? E eu quero dizer que Deus faz isso. Ele vai e acessa essas memórias aí, esses arquivos, tudinho aí, ó. Esses arquivos, não é? Essas caixinhas aqui, ó. Histórias, histórias, histórias. Vivências e vivências, né? Vida que você viveu, experiências que você teve, mas cada uma delas Jesus abre cada caixinha da sua memória e faz o que ele disse aqui no início da nossa ministração. Ele faz o download. E ele faz o que? Ele reinicia os arquivos lotados, traumatizados, feridos, e dá uma vida nova. Você crê? Então diga: Senhor Jesus, nessa tarde e noite, eu abro o meu coração e eu entrego também as minhas memórias, para que o Senhor cure e restaure, para que o Senhor transforme. Eu lhe dou, Senhor, acesso aos arquivos da minha memória, para que o Senhor limpe toda memória traumática e me liberte e me tire de cárceres, porque eu não quero mais ficar presa. Eu quero ser livre, em nome de Jesus. Queridos, olha o que a palavra diz, Isaías capítulo 43, eu quero profetizar isso agora. Olha aqui: relembra o teu passado para mim, vamos discutir a tua causa, apresenta as tuas razões e motivos para que possa te justificar. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Olha o que o Senhor está dizendo para você: eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Eita glória! Às vezes a gente não está percebendo e Deus está fazendo. E Ele está fazendo aqui e agora. Recebe esse ambiente de princesa, recebe na tua vida. Às vezes Deus fala desse jeito, você não está percebendo? Você não está vendo? E a gente não vê, sabe por quê? Às vezes o nosso paradigma está no outro canto. Às vezes a gente está esperando outra coisa e Deus vai dizendo: eu estou fazendo uma obra nova, você não está vendo? Então eu quero dizer que mesmo nesse ambiente lindo de princesa que Deus preparou para você, mulher, Ele está fazendo uma obra nova dentro do seu interior. Se abra sua mente, abra suas emoções, abra o seu coração. Diga: Senhor, está aqui
aqui, fala comigo, mexe comigo, me transforma, me tira do automático. Porque a gente fica no automático. A gente fica no automático. Não, peraí, eu estou aqui, não sei o quê, eu estou pensando, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que oração, e no automático. E não se rende para Deus pegar você e mudar a sua vida, porque Ele pode. E Ele diz aqui: não percebestes ainda, porém um caminho no deserto e rio no erro. Então Deus tem um caminho para dentro da tua alma. Deus tem um caminho dentro da sua mente para lhe tirar das memórias traumáticas. Deus tem um caminho novo. Deus quer tirar a sua mente de pensamentos negativos, de pensamento perturbador. E é hoje que Ele está fazendo isso, porque eu decreto no nome de Jesus a tua libertação. Porque hoje Deus está libertando mulheres aqui. Ele vai tirar você literalmente desses cárceres e te trazer para o novo dele. Porque tem um futuro brilhante para a tua vida. Porque tem um futuro promissor. E amarrado ao passado, e presa nessas caixinhas aqui, você não vai para o seu futuro com Deus. Você não vai desfrutar de uma identidade pura, limpa, livre, se você estiver amarrado a essas caixas de memórias antigas, condenadoras, de medo. Mas o Senhor está abrindo uma por uma nessa noite e está libertando você das memórias que te puxam para trás, que te paralisa, e está dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova. Não vês? Oh. Eu sinto a unção pairando aqui, uma névoa do céu pairando em cima da cabeça de vocês. É a unção de cura. Deixa ela descer, deixa, diga: venha. Diga: eu quero, eu recebo. Diga: eu recebo cura, eu recebo libertação, eu recebo toda a transformação que Deus está me dando, porque esse ambiente aqui é profético. Porque à medida que eu falo, é a espada de Deus entrando em você. Então vai depender da tua fé. Creia, receba. E amanhã você vai ver a diferença que você vai acordar. E você vai acordar amanhã tão livre, você vai acordar amanhã tão leve, que você vai dizer: vale o que foi que eu tomei? Foi o diazepam? Foi não. Foi a unção de Deus. Aleluia. Aleluia. Existe um passo importante que você tem que fazer agora. É o que aconteceu com José. Foi que lá em Gênesis 42:7, José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e tratou-lhes asperamente e disse: de onde vens? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa que você vai fazer agora é tirar a máscara para você mesmo. É tirar a máscara para você mesmo. Porque a gente coloca máscaras na gente para a gente poder lidar melhor com as nossas próprias dificuldades, com as nossas lutas. Ontem eu tive a oportunidade de ministrar na vida de uma pessoa que eu presenciei um conflito. E você sabe que gente assim como eu, se estiver presente no conflito, vai acabar sendo mediador, né? E a pessoa estava com outra pessoa e eu. E a pessoa que teve o problema começou a se irritar com a outra pessoa que estava na conversa. Mas não agrediu, se irritou. Eu percebi, mas fiquei discreta.
chegou aqui ficou irritada. Então, quando a pessoa saiu aqui, ficou irritada, disse: eu não aguento essa pessoa. Aí, né, se abriu para mim. Não aguento essa pessoa. Essa pessoa é arrogante. Fica se mostrando aí. Fica dizendo o que faz. Não suporto isso. Ah, fique nojo. E começou. E eu vi claramente que a outra pessoa não fez isso. A outra pessoa estava conversando normalmente, expondo normalmente o trabalho dele. Mas quem se feriu estava com inveja dele. E o que é inveja? E aí, na hora que a pessoa se abriu para mim, eu disse: agora vai conseguir, vai ter que me ouvir. Pediu para mim te ajudar. Eu fiquei: meu Deus, eu tenho que dizer. Eu disse com muita calma: isso se chama inveja. A pessoa quase que me bate. Conversa é essa? Nada a ver. E eu explicando para essa pessoa, eu disse: você sabe o que é inveja? Seguinte, não. A inveja é um buraco na sua própria alma. Então há uma fragilidade na sua identidade que você não se acha digno. Você não se sente valor por si mesmo. Quando você vê um outro aparecendo, brilhando, fazendo alguma coisa bacana que você teria vontade de fazer, aí você reage assim. Mas o que é? Porque você queria fazer o que aquela pessoa estava fazendo, mas você não se acha digno para fazer. Então escuta, o problema não é o outro, é tu. Você tem que resolver aquilo. Você tem que se sentir valorizado. Você tem que se sentir que você pode. Você tem que sentir quem é você. Você tem que sentir o seu valor. Você tem que se enxergar. Gente, o problema não é os outros, é a gente. O problema nunca vai ser os outros, pessoal. Sempre vai ser a gente. Entenda isso. O buraco na identidade daquela pessoa, a falta do ser. Tem uma falta no ser. E essa falta do ser, ela vê no outro. Quando vê o outro fazendo aquilo, aí ela fica com raiva. Isso é inveja. A inveja é isso. Fica com raiva porque era para mim fazer. Era para eu ter isso. Então, qual é o problema? O problema é aqui na essência. Oi, vamos se conhecer. Porque não falta nada em você. Você tem tudo que você precisa e muito mais. O problema é que você não sabe o que você tem. Oh. Aleluia. Aí você fica vendo o outro. Ah, mas era eu que era para isso. Era eu que era para fazer isso. Era eu que era para ser essa líder nessa igreja. Era eu que era para isso, não sei o que, na família. E aí o que é a inveja? O paradigma do outro. E você tem que viver o seu paradigma. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou? Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vivi isso na minha vida. Nunca tive inveja. Mas eu vivi um tempo da minha vida que eu não acreditava que eu podia ir mais além. E às vezes as pessoas, quando eu digo isso para as pessoas que ficam mais íntimas, começam a tomar cafezinho comigo, elas dizem: ah, não acredito, a senhora é top. Deixa eu dizer, eu realmente tenho uma personalidade que favorece um bocado de coisa. Eu sou desenrolada, eu sou empática, eu sou para fora. A minha personalidade não é intra, é extra, fora. Então ajuda um bocado. Mas mesmo assim, chegou um tempo na minha vida que Deus queria me levar mais além
E eu achava que eu não podia, mesmo já sendo um bocado de coisa já. Mas eu achava que eu não conseguia. Eu não me via no máximo que Deus me vê. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é incrível. Você é incrível. Você tem virtudes. Você tem talentos. Você tem potencial. Mas não vai adiantar os outros verem, você não vê. Porque se você não vê, você vai sentir a falta desse ser olhando para o outro. Aí vai vir a inveja, a amargura, frustração. Por quê? Porque você vai ver no outro. Não, você tem que ver em você. Aí você pode dizer, mas doutora, eu não me vejo. Então, meu amor, vamos fazer terapia, vamos fazer cura e libertação, porque tem jeito. Amém? Amém. Tem jeito. Sabe por que tem jeito? Porque Deus não errou com você. Você acha que Deus errou? Você acha que Deus fez você uma mulher medíocre? Você acha que Deus fez você a pobrezinha do pedaço? Você acha que Deus ia com as próprias mãos dele tecer uma mulher, criar uma mulher dotada de biológico, psicológico, espiritual, derramar o espírito dele dentro dessa mulher, escrever todos os dias a vida dessa mulher no Salmo 139, por favor, leia depois, que diz o salmista que quando você não tinha nem forma ainda, o Senhor já tinha sonhado com você. Aí Deus errou, e você é a medíocre, você é a pobrezinha, você é que não dá pra nada, você é que todo mundo pisa, você é que ninguém vê, você precisa sair desse cárcere agora, em nome de Jesus, porque se você não conseguir, eu te ajudo a sair. Amém? Se enxergue. Sabe por que o autoconhecimento? Outro crente chegou e disse assim, apóstolo, o que é esse negócio de autoconhecimento que a senhora fala tanto? Eu disse, meu Deus. Se autoconhecer, que a gente pensa que a gente se conhece, não se conhece. A gente não se conhece de fato, gente. A gente precisa também que olhares de outros, obviamente, outros muito bem selecionados, né? Porque você também não pode ouvir qualquer pessoa. Você tem que ter uma pessoa adequada para ouvir, para te mostrar quem você é, para ajudar você a se enxergar, ajudar você a se ver, e você ir dando os passos, né, das mudanças e das transformações. Aí sim. Ai, mas isso é coisa de psicologia. Essa pessoa que eu conversei essa semana sobre essa história da inveja, ela se irritou. Isso não vem com negócio de psicologia para mim, não. Eu disse, venha cá, para eu te mostrar que não tem nada a ver com psicologia. Quer dizer, tem tudo a ver com psicologia, mas a questão não é só psicologia. Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo chega e diz assim, vamos tomar a ceia? Aí o que é que ele diz? Examine-se, pois, o homem. Aonde o vizinho? Não. A vida do vizinho? A si mesmo. Autoconhecimento. Para os religiosos de plantão, que gostam de dizer que tudo é com Jesus e que não tem nada com Ele, pois é, a palavra de Deus manda você olhar para si mesmos. Examine-se, pois, a si mesmo. Depois você vai comer o pão e o vinho. Ou seja, coloque um olhar para você. Veja quem você é. Faça contato com as suas misérias. Faça contato. Faça contato. Tenha coragem. Você sabe qual é a maior coragem? Eu vou colocar no meu story quando eu chegar em casa. Não deu tempo para colocar um videozinho. Coragem é quem diz, me ajuda. Eu preciso. Senta aqui que eu vou te contar as minhas misérias. Vou contar a você as minhas feridas. Eu às vezes sinto inveja. Eu às vezes tenho ira. Eu às
vezes deseja que fulano morra. E aí, a graça de Deus alcança. Por quê? Porque há sinceridade. E aí eu quero te dizer uma coisa: sai do cárcere rápido. Porque a maior unção que liberta a gente, sabe o que é? Sinceridade e arrependimento genuíno de coração. Eita, Deus está fazendo isso com você hoje aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a pessoa que eu ministrei ontem resistiu, entendeu? Quis me titular nessa psicologia. Com a Bíblia. No final, disse: ore por mim. E eu orei. E essa pessoa encheu os olhos de lágrimas, suspirou e disse: obrigado, foi bom. E eu ainda tenho tempo para dizer: eu quero que você se enxergue. Eu quero ter o prazer de apresentar para você mesmo. Às vezes a gente pensa que precisa de pessoas e às vezes a gente nem precisa de algumas. A gente sempre vai precisar. Mas existe pessoa que nem precisa. E a gente pensa que precisa. Porque está bloqueado o potencial. Está bloqueada a visão sobre si mesmo. Então hoje é dia que o Senhor tira você desse cárcere de você mesmo. De você não se conhecer. Da sua identidade não ter sido revelada para você. Porque só você pode buscar a revelação da sua própria identidade. Esquece, não vai ser seu pastor, sua pastora, não vai ser ninguém, vai ser você. Vai ser você dizendo assim: Senhor, eu quero conhecer a mim mesmo. E aí depois tem o segundo passo. E eu vou ter coragem de fazer contato com as minhas debilidades, minhas fraquezas, né? Eu vou ter coragem de tirar minhas máscaras. Vai doer, mas você vai se levantar uma nova mulher. Uma nova mulher. E aí Deus vai te colocar outro desafio para ele. É como se fosse pense numa cebola. Aí vai tirando aquelas camadas. É assim que é a nossa identidade com Jesus. Ele vai tirando e você vai dizendo: pode tirar. Tira outra, ele vai revelando, até a gente se encontrar com ele um dia. Vai ser assim. Cada um no seu nível, né? Como eu já fui mudada, como eu já fui transformada, como eu já aprendi, como eu aprendo com as minhas mentorias, com a clínica da alma, como eu aprendo demais. E como Deus tem dito: bora para a próxima fase. E eu tenho esbarrado em novas fases. E Deus coloca pessoas preparadas para ministrar na vida da gente as novas fases. Porque cada fase tem que ter uma pessoa preparada para conseguir ver e dizer: isso aqui na sua vida. E quando a gente se abre e diz: Jesus, eu quero ser transformado, quero te adorar, quero te servir, quero ser melhor cada vez mais, Ele mesmo arruma o seu caminho e coloca as pessoas no seu caminho para te ajudar. Amém. Você diz amém? Oh, aleluia, eu sinto a unção assim, linda, passeando aqui dentro do meio de vocês. Receba cura, receba libertação, receba restauração. Receba. Oh, glória. Segundo passo que você vai fazer agora, você já está saindo dos cárceres, viu? Você está saindo. Segundo passo. José falou asperamente com seus irmãos. José quis se vingar. Aí aqui é a história de José que eu não vou entrar. Mas eu tenho uma pregação de 7 histórias de José. Quem quiser vai no meu YouTube que está lá. Aí eu trago toda a revelação de José. Porque José é a minha inspiração aqui para sairmos dos cárceres. Então o primeiro passo, José colocou aquela máscara, né? Os irmãos vieram e ele se fez só de governador e não revelou quem era ele. Segundo passo, José vai e se vinga.
E quando a gente está ferido com as pessoas, que a gente faz sentido quando dá certo. Quando a pessoa às vezes vai precisar da gente assim, agora vai me pagar. Né? Às vezes a pessoa apronta não sei o que, uma coisa acontece e a gente diz, como um dia atrás do outro. Isso é um sintoma mesmo das feridas da nossa alma. E José fez isso. Gente, José é da Bíblia. Eu não vou pregar José, eu adoro pregar sobre José. O cara era o máximo. E José serou. E ele aproveitou o lugar de governador e pisou nos irmãos. Peraí, agora vocês vão me pagar. O novo, o velho, o passado, no deserto e agora. E aí você hoje precisa dizer, eu vou perdoar quem me feriu. Quem está disposto a isso, diga amém. Amém. Então vamos fazer agora, porque aqui é tudo relâmpago. Clínica da alma agora. Feche os olhos. Diga assim comigo, Senhor. Eu quero perdoar quem me feriu. Quem está na minha história e que de alguma forma marcou as minhas memórias negativamente. Eu quero pedir, Senhor, que o teu coração pulse dentro do meu coração. E eu libero perdão agora. Para quem me feriu, quem me acusou, quem não acreditou em mim, quem me causou trauma, eu quero liberar perdão. Em nome de Jesus. Amém? Gente, perdão é mandamento. Perdão não é uma escolha. Você sabe disso? Não é um sentimento, aliás. Não é. Tem gente que confunde, eu gosto de dizer isso aqui. Às vezes as pessoas pensam assim, quando eu sentir desejo, eu vou perdoar. Perdão bíblico não é assim. O perdão bíblico que está lá em Mateus capítulo 18, na parábola do servo incompassivo, depois você vai lá. Esse perdão, ele é um mandamento. O rei que está ali, ele vai e diz, perdoe quem lhe deve, porque o vosso Pai Celestial perdoou você. Então, o princípio do perdão é tipo uma dívida que a gente tem com todo mundo. Jesus me perdoou quando eu não merecia. E o que eu fiz? O que é que eu faça? Eu passo o perdão. Porque ele diz, a parábola diz, você foi perdoado gratuitamente. Porque todos nós temos erros e pecados. E recebemos de graça o perdão de Jesus. Aí Jesus vai e diz, recebeu? Agora dele. Ai, mas doutora, a senhora não tem noção do que eu sou. Não, na mão daquela criatura. Você acha que eu não vou ter noção? Uma mulher que escuta gente de todo tempo. Existem perdão que até eu digo assim, até eu me tremo. Quando eu peço para a pessoa perdoar, viu? Até eu digo, meu Deus, ajuda ela, porque não você serve. Não, sério, eu fico bem quietinho. Jesus, ajuda essa criatura a perdoar, porque aí dói até nos ossos uma coisa dessa. Eu sei o que é a vida, gente. Tem coisa que eu já ouvi história que toma um fôlego. Mas escute, entenda uma coisa. É uma questão do reino dos céus. Ou você quer entrar no céu ou não quer. Então, para entrar no céu, tem que perdoar. Não importa se a dor foi negra, terrível. É uma questão do reino dos céus. Porque o arrependimento é a chave do reino dos céus. É a chave que eu rodo e eu entro. É arrependimento. Você sabe disso, né? João Batista chegou anunciando e disse, eis que quer chegar no reino dos céus. Aí ele disse o quê? Arrependei-se. Aí você pode entrar no reino dos céus. Arrependimento é a chave do reino. E arrependimento, na palavra grega, é metanoia. E metanoia significa o quê? Mudança de pensamento. Então, quero te dizer uma coisa. Ó, arrependimento é aqui na mente. Aí tem gente que fica, ai, eu senti que eu tenho que me arrepender. Para com isso. Você tem que pensar mesmo. Você tem que ter consciência
tomar consciência, você tem que fazer contato com a realidade, você tem que pensar direitinho e dizer assim, eu errei isso aqui. Eu fiz isso aqui de errado, então pare de religiosidade. Às vezes eu escuto pessoas dizendo, apóstolo, olha por mim, que isso não acontece na minha vida. Aí eu fico ouvindo. Aí eu começo a fazer as perguntas trágicas, que às vezes as minhas perguntas são trágicas. Eu digo, mas isso não está acontecendo? Você sabe que a Bíblia diz isso, para você ter isso? Aí a pessoa, eu sei, mas é porque está tão complicado. Eu disse, então fica na complicação. Fique ali na complicação. Porque não tem como a Bíblia ela ser contraditória dela mesma. Os ciclos bíblicos, eles precisam se fechar. Você está entendendo isso? Tipo, exemplos. Eu quero prosperar, quero ficar próspero, ter riqueza financeira. A pessoa rouba. Não vai. Não tem. Com Deus não. Sou com já. Mas com Deus não. Por quê? Porque Deus é Deus de princípios. Um princípio vai respaldando as portas. Aí às vezes a pessoa fica choramingando anos e anos, rodando em cima daquele mesmo problema. Criatura, pelo amor de Deus, metanoia, muda. Mude a sua maneira de pensar. Consequentemente você vai mudar a maneira de agir, porque pensamento gera comportamento. Por isso que a chave do reino é metanoia, é arrependimento. Porque o reino do céu não é de religioso. Jesus chegou no cenário e disse, escribas e fariseus, vocês aí que ficam pregando nas praças, que ficam rezando para todo mundo ver, sepulcro caiado, vocês tudinho. Se não tiver em espírito e verdade, não entra no reino do céu. Gente, é tão simples. Se você acompanha o meu raciocínio, resumindo, o reino do céu é metanoia. E o que é metanoia? Mudança de pensamento. E quando eu mudo a minha maneira de pensar, eu mudo o quê? A minha maneira de agir. Eu vou ter um novo comportamento. Eu vou ter uma nova conduta. Eu vou ter novas atitudes. Aí as pessoas contra atitudes não há. Aleluia! Aleluia! Glória! Então Deus está dizendo aqui para pessoas. Tem mulheres aqui que Deus pegou. Tem mulheres aqui que Deus disse, olha, você vem para cá, eu coloquei você no palácio, você vai ficar aqui sorrindo com as suas amigas, vai estar sendo bem tratado, ouvindo uma palestra de alto nível, mas você vai ter que tomar decisões. Quando terminar essa palestra, você vai ter que dizer, eu sei, Senhor, que isso aqui o Senhor não quer que eu faça mais, eu não vou mais fazer. Diga amém. Amém. Sabe por quê? Porque a partir de agora, Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida. Amém. Coisas novas exigem decisões novas. Coisas novas exigem de nós atitudes novas. E às vezes a gente fica chorando pelo novo e não sai do velho. Você quer ver Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida? Tenha coragem de fazer o novo. Amém. Terceira atitude. Pare de acusar. José ficava acusando os irmãos. Pare de acusar, botar a culpa nos outros, é não sei quem que não me ama, é não sei quem que não me quer, é não sei o que. Para tudo, foque em você. Eu vou cuidar de mim e vou mudar. Amém? Amém. Ele rejeita. Não rejeite quem você tem que perdoar. Perdoe e aprenda a lidar. Existem pessoas que você vai perdoar e vai continuar pertinho delas. Existem pessoas que você vai perdoar e vai colocar assim uma distância. De vez em quando você vê, Natal, Ano Novo. E existe pessoas que você perdoa e você perde de vista. Existe. Tem nada a ver com perdão. Você vai continuar perdendo.
Você não tem que provar para ninguém que você é digno de alguma coisa, porque você é digno. Você é digno sim. Amém? Você é digno sim. Você não tem que provar para ninguém. Você só tem que falar com Deus. Não faça ninguém sofrer por suas causas. Não leve ninguém para o seu cárcere. Saia hoje. Você vai sair, não tem lugar nem para você, nem para ninguém desse cárcere. Amém? Amém. E nem se sinta rejeitado. Hoje você vai dizer, eu vou abraçar eu mesmo. Eu não vou sentir mais ser rejeitado por ninguém, porque eu estou me aceitando, me amando. Amém? Então eu vou orar por você. Queria que você ficasse